Bem-vindos ao Acorda Empreendedor. Eu sou a Raquel. Eu sou o Gui. Começando esse podcast, eu tenho que dar uma atualizada na situação hoje em dia, no que estamos, passando. Dia 15 é uma data prevista para uma flexibilização da abertura dos negócios, as escolas, regras, então está em negociação. Então, precisa a gente manter os cuidados, utilizar bastante o álcool em gel, aquele procedimento de chegar em casa. A gente está fazendo esse podcast no formato aí online, né? A Raquel tá na casa dela, eu tô aqui, a gente está utilizando a internet para fazer esse podcast. Então vocês vão ouvir o carro passando, né? Alguns barulhinhos. E é isso aí. Pois é, gente, estamos na quarentena, mas está acabando, né? Vamos torcer. Então, gente, o nosso tema hoje é bem legal, porque a gente trouxe aí 3 filmes, né? São 3 filmes incríveis. Dicas aí para vocês assistirem, até por conta da quarentena também, né, Gui? O pessoal Isso. aproveitar para assistir. E são 3 filmes onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma forma de empreendedorismo, né? Então, são filmes que vêm falando disso, vêm falando sobre como você empreender, como você ter insights assistindo, né, o filme. Então, vai trazer aí bastante informação, bastante novidades, né? Porque tem muita coisa nesses filmes que faz a gente despertar algumas coisas. E a gente quer passar para vocês esses filmes que são bem legais. Então, o primeiro filme chama Fome de Poder, né? Eu não sei se vocês aí assistiram. É um filme um pouco antigo, mas é sensacional. E esse filme vai falar sobre o McDonald's, né? Então o começo, toda a estratégia que as pessoas tiveram para crescer, né, essa empresa. E vocês têm que assistir. Então, vocês que são aí empreendedores, que estão no caminho, enfim, que já estão na parte essencial do seu negócio, é importante assistir. Porque quanto mais informação a gente tiver, quanto mais exemplos a gente tiver sobre negócios, sobre empreendedorismo, vai ser melhor, né? Para o nosso currículo aí de empreendedor. E Gui, você quer falar um pouquinho sobre esse filme? Sim, eu mesmo não tinha assistido esse filme. E aí quando eu assisti, eu quase assisti umas 2, 3 vezes. Porque a história em si é muito interessante, é muito interessante. A gente conhece o McDonald's na proporção que ele tem hoje, questões mundiais, a marca mesmo é uma das mais bem avaliadas em questão de mercado, ações, né? Isso aí já é num âmbito bem maior. Eu queria dizer o seguinte, vai de muito ao encontro essa questão desse filme das pessoas que estão começando, né? O Sim. filme se desenrola, os dois irmãos aí que tem o nome, quem vai assistir o filme aí depois vai se ambientar, né? Que os dois irmãos são os irmãos McDonald's, o Richard e o Maurice. Eles, na questão do empreendedorismo, muita gente vai se identificar com eles no filme. Sim. Porque, às vezes, no começo aí do empreendedorismo, a pessoa inicia um negócio, tenta alguma coisa, e aí no filme vocês vão ver bastante isso. Eles tentaram outros negócios até chegar a esse modelo de lanches rápidos, de ter essa ideia. Então, assim, as pessoas que estão começando, às vezes, tem um insight, faz, dá errado e desiste. E fala, isso aí não é pra mim. Então, tem muito esse tipo de problema e aquela vontade de empreender tá lá dentro dela. Aí às vezes começa um outro negócio, se empolga, aí vai dando certo e gera até retorno. E depois, quando vai ter algum insight de melhorar cada vez mais, aí quando dá alguma coisinha errada, tenta voltar ao modelo que estava dando certo. E aí aquele modelo que estava dando certo tem alguns problemas. Então assim, o empreendedor em si ele tem que sempre ter uma evolução constante. E quando eu digo evolução constante, se for implementar alguma coisa, não desistir, mas sim modelar e adaptar aquilo à sua realidade. Porque é igual a gente estava
conversando antes, né, Raquel? Uma ideia Uhum. pode se tornar um negócio. Sim, E vocês têm que assistir porque a ideia que eles tiveram não se tornou um negócio, se tornou o negócio. exatamente. Então, às vezes, vocês que estão nos ouvindo, se vocês têm algumas ideias, e eu já passei por isso, eu tive algumas ideias e não coloquei no papel, e aí você se depara na internet com alguém fazendo aquilo que você pensou. E aí você fala, copiou uma ideia, mas isso daí é assim. Vem na sua mente, você não implementa, vai para outra pessoa, não sei como, porque muita gente pensando, e aí acaba acontecendo isso daí. Então, assim, no começo, vocês estão no começo, ou querendo montar, ou montou e achou que já ia dar certo, vocês têm que pensar o seguinte, eu gosto de determinada coisa, vou iniciar um negócio nisso, e fazendo aquilo que você gosta, aí é importante, porque o desperdício de energia não vai ter sim uma energização para você trabalhar com bastante vontade. Então, vocês têm que buscar trabalhar e não se acomodar dentro daquilo que vocês estão fazendo. De repente, o seu negócio pode virar um McDonald's da vida. Não sei o que que você acha, Raquel. Não, perfeito, é isso mesmo. Você estava falando e eu lembrei, assim, bem no começo do filme, gente, a gente vai falar aqui o nome do principal, né, o cara lá do filme, o Ray Kroc. Então, assim, ele era um cara que vendia máquina para fazer milkshake, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né, Gui? É isso É isso mesmo. mesmo. E ele batia de restaurante em restaurante, né, lanchonetes, para tentar vender lá o produto Ô, dele. Raquel, Hum? eu queria detalhar um negócio muito Sim. interessante no filme, que o pessoal, eu comentando aqui vai achar engraçado, mas no filme, dentro do contexto, você vai entender. Aí Aham. ele fala do conceito da galinha e do ovo e demanda, que era a Verdade. forma de abordagem dele que não estava dando muito certo. Então, assim, Verdade. às vezes você tá tendo um atendimento e tá tendo uma retenção pouca de cliente, então vai mudando aí, ó. Não usa muito o conceito da galinha do ovo, da demanda. E aí, é só assistindo o filme. Pode falar, Raquel. É isso mesmo, bem lembrado. E quando vocês assistirem, vocês vão entender a piada. Mas assim, então ele vendia, né, tentando lá vender o produto dele. Então, assim, naquela época, né, que são muitos anos atrás, eu não me lembro agora quando que foi feito, quando surgiu, né, o ano, mas o que que acontecia? Eram lanchonetes onde algumas garçonetes levavam a bandeja até o carro da pessoa para ela comer, né? Então, era um trabalho, né? Então tinha que esperar, tinha uma fila, as pessoas iam comer, a comida já estava fria, então era um processo muito lento ainda. Então isso é bem claro no começo do filme, porque quando você entende isso, você vê que a gente pode ter muitas ideias, né? Então, quando a pessoa que tem a visão, né, uma visão ampla, que esse filme mostra muito sobre isso, você consegue identificar aonde estão os problemas e aonde você pode melhorar. E esse filme fala muito disso, né? Então, não dá pra gente contar o filme todo, né? Porque a gente quer que É, vocês eu assistem. queria, Mas eu que- esse comecinho é bem interessante, porque aí depois você entende como os irmãos lá tiveram essa ideia genial do McDonald's, né? Não, então, Raquel, eu queria comentar assim a questão dos problemas e soluções. Tá ouvindo? Uhum. Sim, tô. Aí o que que acontece? Às vezes, muitas das vezes, quando há problema, aí vem uma questão, quem assistiu o episódio sobre crença vai poder identificar suas próprias crenças para não te impedir. Então, assim, todo negócio tem um problema. Todos. Tem aquela situação negativa do negócio. Seja Sim. uma comida fria, seja uma demora para entregar o produto, ou de repente qualquer situação de problema. O empreendedor ele tem que sempre achar a solução. E no filme, o problema era a comida vir fria e demorada. E aí um dos irmãos McDonald's tiveram a ideia. Um era mais genial, o outro era mais operacional.
Então tem que ter Sim. essa mescla aí, na questão de sociedade, tem que ter essa mescla. E aí um deles teve uma ideia genial de agilizar isso daí. E só assistindo, porque eu não vou ficar dando spoiler aqui, né? Sim, mas esse filme ele fala muito dessa questão que o Gui falou, né, das dificuldades, de entender o seu negócio, porque eu vejo que muito empreendedor, ele não entende muito o que ele está fazendo, né? Ele vai muito no automático, ou ele vai muito no copiar, né, de fazer igual ao outro. Só que assim, existem formas, né, da gente olhar o nosso negócio de cima, ter essa visão ampla para mudar, para ter novas estratégias. E foi isso que os caras fizeram, porque antes dos irmãos McDonald's lançar a lanchonete, eles tiveram um restaurante comum. E aí foi a partir disso que eles entenderam que não estava funcionando, né? Aquela fila de carro, né, Gui? Um monte de Isso. gente esperando e a comida fria, e eles falaram, não, tem alguma coisa aqui que... Tanto é que quando o Rei Kroc chega lá no Mac para vender o produto dele, né, de milkshake, que vocês Ô, vão Raquel, entender depois, ô, sim? Raquel, Sim, tem uma situação também engraçada que, assim, esse... O cara, né, que expandiu o McDonald's, ele foi na cidade não, recebeu um telefonema, você lembra essa parte? sim, sim. Aí pediram 6 mix, né? Foi. Fazer 6 máquinas. Aí ele ficou assustado. Ele não entendeu. Nossa, eu não conseguia vender uma, eu vendi 6. Dá o número do cara, né? Que aconteceu. Então, às vezes, o Uhum. empreendedor não acredita até no seu próprio potencial ou não está conseguindo chegar às pessoas que realmente estão precisando do seu produto. Exatamente. E quando de repente isso acontecer, você foi merecedor, você está solucionando o problema de alguém, porque os negócios trabalham em cima disso, né? Ou seja, numa Exatamente. necessidade de vaidade, de ego, né? Porque quem tem dinheiro quer mostrar que tem dinheiro, né? É mansão, é carro de luxo. Então, assim, já vai para uma outra questão pessoal, mas tem empresas que trabalham em cima de necessidades do ser humano. Os negócios são assim. E aí ele não estava acreditando, ainda foi confirmar e o cara falou assim, não, não quero 6, eu quero 8. Aí ele ficou, não, tenho que ir lá. Aí foi Exatamente. lá. Então, assim, aí são trechinhos do filme que marcou, mas você que tá ouvindo, meu, da primeira piada, essa pequenos spoilerzinhos do filme aí, vocês comentam se qual foi a cena do filme que mais marcou você e que mais te ajudou aí no seu dia a dia. Sim, exatamente. E, e como você disse, né? Quando ele chegou lá para vender os mix, ele olhou aquilo e ele falou, não, tem alguma coisa aqui que, né, vai fazer a diferença. E ele teve totalmente a visão, né? E foi muito louco porque essa parte me tocou do filme, que quando ele chega para pegar o lanche dele, que é tão rápido a entrega, que ele olha para o saquinho e fala assim, ah, mas eu vou comer na mão? E aí o cara, sim, é assim mesmo. Então, assim, os irmãos McDonald's, eles foram incríveis, né? Todo esse planejamento, toda essa preocupação que ele teve de entregar o produto quentinho, das pessoas não ficarem tanto tempo na fila, foi genial, né? Assim, parabéns 1000 vezes para eles, porque foi incrível. E até hoje a gente tem aí, né, esse produto, né? Lógico que hoje em dia, com alguns franqueados aí distorcendo um pouquinho, né, o serviço, mas a maioria segue a mesma coisa, né? O lanche rápido, enfim, toda aquela correria do Mac que todo mundo já conhece. Mas é um filme incrível, assim, dá vontade de falar muito dele, Eu queria porque falar mais um negocinho, mas pode concluir. fala. Pode falar? Não, eu ia concluir que dá para falar muita coisa, mas vocês precisam assistir e entender a mensagem, né? Mas fala aí, Gui. Não, então, essa parte aí que o Rei Croc chega na cidade e vê um montão de gente comprando e já ele mesmo experimentou o produto. Ele ficou na fila, mal ele ficou na fila, ele já foi atendido, ele ficou Sim, estático. Ah, pode comer em qualquer lugar, a embalagem é só jogar fora.
Meu, essa parte do filme eu queria colocar da seguinte forma para vocês que estão empreendendo. Meu, todo mundo quer seguir alguém, todo mundo quer modelar alguém. Mas se você focar na coisa certa, você pode surpreender seu cliente assim como o Ray Kroc foi surpreendido. Então, às vezes a Sim, pessoa modela, segue alguém, a pessoa meu, legal, né? Que você vai evitar um desperdício de energia para chegar àquele modelo que está sendo usado no dia a dia. Tanto que tem outros restaurantes que servem comida rápida, igual o McDonald's. Foi uma ideia boa, ótima, né? Gerada, mas se vocês focarem realmente em uma forma de surpreender o seu cliente, você pode ter um negócio McDonald's da vida aí. certeza. Essa colocação que eu queria deixar, porque é importante. O seu cliente está ali, é onde você paga suas contas, faz os seus recebimentos, onde você soluciona um problema, mas dá para você fazer um exercíciozinho aí que não é fácil e que você consiga focar e fazer uma forma de surpreender o seu cliente. Sim. E assim, Gui, só para fechar, que você foi falando, já me veio uma outra ideia desse filme, para vocês verem quanta coisa tem para falar. Isso porque a gente falou assim das primeiras cenas. Isso. A gente fala muito assim no mundo do empreendedorismo e no mundo do marketing digital sobre funil, né? Para quem não conhece, aí dá uma pesquisadinha rápida que vocês vão entender que quando a gente fala de funil, a gente está selecionando o nosso tipo de cliente, né? A gente funila para chegar no propósito e fazer a venda. Então, assim, os caras já tiveram isso muitos anos atrás. Porque, assim, os irmãos McDonald's, quando eles olharam aquele tipo de cliente que queria comida quentinha, que não queria esperar na fila, que estavam indo embora porque a comida não chegava até o carro deles. Ele olhou aquilo e falou, não, peraí, que tipo de cliente eu tenho, né? Qual a expectativa que ele está esperando que eu entregue para ele? E aí foi quando eles tiveram a ideia de fazer o lanche, se eu não me engano, acho que foi 30 segundos, né, Gui, a entrega. Isso, a entrega em 30 segundos. Então, assim, resumindo, hoje a gente fala disso muito, de funil, de avatar, de perfil e tudo mais, mas assim, isso é há muitos anos, né? E só quem tem a visão e que está nesse mundo do empreendedor vai entender, né? Vai conseguir realmente enxergar qual o tipo do cliente que você quer atender. Então, isso é bem, bem interessante também desse filme. Então a gente vai falando e já vai aparecendo, já vai vindo na mente bastante coisas que a gente pode extrair, né? E tem a Sim. frase legal do filme, né, que você queria dar uma destacada. Ah, sim. Desse filme, né, eu peguei uma frase que foi falada lá mesmo, né, dentro do filme, vocês vão entender quando vocês assistirem, que o Ray Kroc ele fala, né, aprendemos com os erros. Então, é uma frase simples, mas que tem muito a dizer, né, Gui? Porque realmente, se a gente não aprender com os nossos erros, não tem como, né? É errando que se aprende, né? Mais ou menos isso. No caso dele, ele teve bastante buscas de negócios para poder, né, sustentar a família dele, para poder ter um sucesso. Ele até tinha uma casa boa, tinha um Sim, carro. Só que ele ainda não se sentia satisfeito. Eu não diria uma frase também, mas gostaria de destacar, assim, talento, genialidade, não adianta nada se for guardado para a própria pessoa. O que tem poder mesmo é a persistência, né? Que é uma coisa que está muito presente e predominante no filme, né? Que ele coloca também. Não sei se você concorda, Raquel. sim, não, perfeito. E em cima disso que você disse, Gui, é bom ressaltar que, assim, ele tinha 52 anos, né? Quando realmente ele virou a chave aí para o sucesso. Então, você aí que é mais novo ou que é mais velho, que está escutando a gente, enquanto você persistir, enquanto você acreditar, né, no seu próprio negócio, há chance, né? Então não tem essa de, eu tenho tantos anos e não vou conseguir, não.
O Ray Kroc estava lá com 52 anos, e, enfim, bombou aí no Mac. Gui, agora vamos falar do nosso segundo filme, porque a gente já falou muito do primeiro. E eu queria que você comentasse pra gente aí do Rede Social, né? Que é o segundo filme que a gente quer indicar. Nossa, esse filme aí eu acho que eu assisti umas 7 vezes. Teve um dia que eu assisti 2 vezes porque é muito interessante, é uma área que eu adoro, né? Que é essa parte de programação, internet. Então, assim, o filme se passa numa faculdade, onde o principal aí, que é o mais novo bilionário aí do mundo, né? Dos negócios, que é a rede social Facebook. Foi muito interessante porque ele teve uma ideia de participar de como uma fraternidade, colocar assim, né? Porque Uhum. ele não era muito sociável, né? Mas ele tinha uma habilidade com a programação muito. Tinha muita facilidade. Tanto que ele nem estudava e teve um momento no curso que ele chegou e respondeu e foi embora e todo mundo ficou impressionado. Mas Uhum. assim, a questão da rede social é importante o seguinte, às vezes o empreendedor tem a ideia, eu acho que eu até comentei anteriormente, tem a ideia. Acho que às vezes até comenta com alguém, porém não efetiva essa ideia, né? Não implementa essa ideia. E o que está muito presente nesse filme é a questão de quem chega primeiro, né? Porque Sim. vocês que não assistiram o filme ou quem assistiu vai entender mais ou menos o que ocorreu no filme. E a Raquel tem uma colocação legal para fazer também, mas eu vou só explorar também uma parte que assim, ele usou a habilidade dele para fazer um sitezinho, chamou a atenção e se incluiu dentro de um projeto. E dentro desse projeto ele teve uma ideia melhor. Então assim, na questão do empreendedorismo, às vezes você tá ali sem muita ideia ou sem muita criatividade, se inserir em algo que está dando certo, pode te dar um insight de ter uma ideia melhor. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse filme. Eu vou passar a palavra para Raquel, que ela tem uma colocação bacana para fazer. Não, sim, você comentou dele já entender tanto, né? Realmente, ele é muito inteligente, né? Tanto é que ele até evitava mesmo, né, ter o contato com as pessoas, né? Ele era mais introvertido, né, na verdade. E uma parte desse filme que chama muita atenção é a questão da sociedade, né? Então, a gente tem aqui, né, Gui, um episódio sobre parceria. Vocês podem procurar aí no YouTube ou no Spotify, que a gente fala também sobre isso. Mas que realmente a gente precisa tomar cuidado, né? Com quem a gente vai falar os projetos, com quem a gente vai chamar para criar o projeto, porque o filme mostra um pouco disso, né? Que algumas pessoas tentaram, né? Puxar um pouco, né? A perna dele dentro disso. Então a gente precisa estar atento, né? É legal sim ter a sociedade, é legal ter pessoas para te ajudar no projeto e tudo mais, mas precisa ficar atento quem é quem, né, Gui, dentro desse mundo aí do empreendedorismo. Acho que isso é bem importante destacar desse filme. Sim, sim, porque às vezes a pessoa não tá com a mesma intenção que você. Às vezes a Uhum, pessoa quer idealizar e materializar, no caso, quer visualizar tipo um espaço próprio, uma sorveteria, uma fábrica de sorvete, quer ver aquilo materializado e o outro só está pensando nos ganhos, né? sim, Porque antes de iniciar um negócio, você tem como estimar o quanto você vai ganhar, que fatia do mercado que você vai estar inserido. Então, tem que estar alinhado bastante as expectativas, né? Porque senão você pode ter uma séria frustração em questão de sócio. sim. Acontece muito, né? Até dentro mesmo assim da família, né? Tipo, quando a família é sócio também, enfim, amigos, mas realmente precisa estar bem alinhado para que as coisas aconteçam, né?
Mas também esse filme ensina muito, né? Que aquela pessoa que não te deu apoio, aquela pessoa que não esteve com você, é, ela acaba vendo depois, né? O seu sucesso, né? Porque foi isso que aconteceu, né? Ele teve alguns abandonos, né, Gui, dentro disso. Algumas É, pessoas não quiseram apoiar ele, né? no caso assim, ele foi muito na questão de fazer com que ele quer que fizesse parte dessa ideia dele. Tanto Uhum, que ele tinha um amigo que trabalhava com algumas coisas e tinha uma habilidade de fazer dinheiro. Mas aí o que acontece? Ele quis colocar esse amigo de sócio, porque esse amigo aí ele já contava. Agora o pessoal que chamou ele para fazer o projeto era muito snob, eram muito eram jogadores da equipe de futebol, se não me engano, de remo, na verdade, da equipe de remo. uhum, Então eram pessoas populares, né? Então não ia ter o mesmo tratamento, a afinidade. Então ele não queria. Tanto que numa parte do filme é questionado isso daí. Porque eles tinham dinheiro para investir, porque ele não chamou. Ele disse, olha, uhum. então vocês que são empreendedores, às vezes vocês vão se inserir em alguns sócios que não vão te dar, não vão ter o mesmo comportamento, digamos assim, que você espera. Então, assim, vai ter uma ligeira restrição aí entre relacionamento, convivência. Então, não vai ter aquela fluência legal para poder tocar um negócio para frente. É importante ter as afinidades, os alinhamentos, para você ter um relacionamento bacana e sem desperdício de energia, sem ficar pensando em outras coisas e focar os dois em um objetivo só na questão do negócio. Então ele chamou o amigo dele, depois ele montou uma equipe, né? Sim. É legal a parte no filme que tem até um concurso lá de programadores lá para trabalhar na parte de segurança lá, que parte aí do filme que, que testaram os limites dos programadores ali foi uma questão assim de fazer uma equipe e tirar o melhor de cada um para aquilo que tinha que exercer. Então, o empreendedor tem que formar a equipe também. Tem que ter um vendedor, tem que ter um atendente, tem que ter aquela pessoa que vai negociar com o distribuidor. Então ele formou a equipe dele. Então o empreendedor tem que estar de olho nisso daí também, porque no começo é sozinho, é difícil, mas depois você vai ter que buscar talentos para compor a sua equipe. Sim. E você falou dessa parte, Gui, que no começo o empreendedor é sozinho e tudo mais. A gente também tem um episódio aqui, né, que a gente fala sobre isso, que é sobre o empreendedor é sozinho. Então escuta lá que tem bastante informação também bacana para vocês. E Gui, tem uma frase desse filme que eu quero falar aí para eles, que eu acho que é bem interessante, né, para o nosso mundo aí do empreendedorismo. Então ele fala assim: mova-se rapidamente e cause impacto. Se você não está causando impacto, significa que você não está se movendo rápido o suficiente. Então, essa frase vem dizer muito que para você conquistar alguma coisa dentro do seu negócio, do seu projeto, você precisa impactar. Você precisa mostrar. É como se fosse um susto, sabe, Gui? Eu penso assim, tipo um susto. Você precisa chegar e falar, ó, é isso, é dessa forma, então vamos para cima. Então, eu acho muito interessante essa frase por conta disso, porque a gente que é empreendedor, a gente precisa tá se movendo, né? Que ele fala muito dessa questão de se mover rapidamente. Então, o que que é se mover? É estudar, é correr atrás, é fazer testes, é buscar informação, é fazer cursos. Então, assim, se movendo rapidamente, né? Persistência, para que chegue ao que você quer, né? Para que você consiga alcançar o topo. Então, eu gostei bastante dessa frase. Sim, no caso, se você
causar impacto, você cai no esquecimento, né? Você não vai ser lembrado, no caso. E no caso desse filme aí, ele tentou o mais rápido possível colocar o seu projeto à prova, né? Se ia dar certo. Uhum, exatamente. E o insight que ele teve, assim, as pessoas, é o que é hoje a rede social, as pessoas querem saber, no caso assim, querendo ou não, você vê o que o outro tá fazendo, né? Então as pessoas são bastante curiosas, né? De quem tá na rede social quer ver o que o amigo tá fazendo, onde o amigo tá, o que ele tá disponibilizando. Tá certo que são três mundos, né? Aquilo que a pessoa quer mostrar, tem aquilo que ela é e tem aquilo que ninguém vê, né? Então Sim, tem tudo isso por trás, mas na questão do empreendedor ele tem que se aprofundar bastante no que é o seu negócio e tentar, meu, extrair o melhor possível para atender melhor o seu cliente. exatamente. Então, gente, não percam também esse filme. Vai lá assistir, que vocês vão ter bastante insight também, né? A gente está falando algumas coisas aqui para vocês, porque não dá, né, para falar tudo. Senão a gente vai ficar aqui mais de 2 horas falando, e vocês sabem que a gente ama falar aqui no Acordo Empreendedor. Então vamos para o nosso terceiro filme. E o terceiro filme é um filme muito fofinho. Eu amo esse filme. Todas as vezes que eu assisti, eu chorei. Então, é muito bacana. Eu acredito que a maioria conhece, mas também é um filme que vai te acordar aí para o mundo do empreendedorismo, que é o Em Busca da Felicidade com o Will Smith. Então, assim, tirando o ator, né, que é incrível também, né, já fez vários filmes aí, ele trouxe esse filme, o personagem, né, principal, foi muito bem feito, né, eu acredito que tudo que foi passado ali de emoção, né, Gui, de enfim, Sim, das coisas que ele viveu ali, foi muito tocante, por isso que é um filme que me emociona muito. E Em Busca da Felicidade, ele vem falando de uma luta diária, né, Gui? Eu acho que dá para começar falando assim. Ele vem falando dessa persistência que o empreendedor tem que ter. Então, é um cara que está correndo atrás de um super emprego, né? E também correndo atrás aí do seu próprio negócio, que ele vende uma máquina, se eu não me engano, acho que é de raio-x. sim. E ele vai lá também, de porta em porta, com aquela máquina nas costas e tentando Pesada. vender, pesada, é verdade, Nossa, tentando vender e tentando mostrar, mas ao mesmo tempo também correndo atrás lá do objetivo dele, que era ter um negócio, ó, ter um emprego de sucesso, né? Porque pelo que o filme mostra, é uma empresa mega, né? de investimentos, né? Sim, super famosa, né? E é muito legal desse filme também que ele mostra que o quanto a gente que é empreendedor, a gente tem que insistir nas pessoas. Eu não sei se o Gui também vai entender essa parte do filme, que ele sempre vai lá falar com o chefe lá da empresa, Gui, se lembra dessa Sim, parte? sim, sim. Ele sempre fala, ele para lá na escadaria da empresa e ele chama o cara e ele conversa e ele pede uma chance. Aí, de começo, né, ele não consegue, mas aí ele vai no outro dia de novo e pede outra chance. Então, assim, quantas vezes, né, a gente que é empreendedor precisa correr atrás dessa chance. E não é porque a gente recebe um não que a gente tem que voltar para casa e desistir. E esse filme fala muito disso, que por mais que seja difícil, por mais que estejam batendo a porta, né, na nossa cara, a gente tem que acreditar na gente. E no outro dia levantar e tentar de novo, né? Esse filme fala muito disso. E você, Gui, o que você pegou do filme? Você resumiu tudo, meu. Não, tem mais coisas. Nossa, velho. Mas não, eu tô brincando, gente. É o seguinte, esse filme aí, ó, é tudo que a Raquel falou, mas assim, uma coisa que tá bem, que com outras palavras é a questão de ter energia. Ter energia pra, meu,
para enfrentar, porque no filme teve bastante dificuldades. Ele teve bastante baixas em questões da vida pessoal dele, e ele sempre estava sempre acreditando naquilo que ele estava fazendo e na onde ele queria chegar. Então, as pessoas que estão querendo empreender, ou as pessoas que querem alguma coisa, elas elas têm aquela empolgação do começo, elas não conseguem pôr essa energia todos os dias. Não tem Sim, aquele momento de, por exemplo, deu errado e aí já para. Já deixa baixar aquele ritmo, aquela empolgação. Nesse filme mostra que, meu, ele se entristecia algumas vezes, porém, no outro dia ele é como se tivesse deletado da mente dele, e ele levantava cedo, ia vender a máquina, oferecer, ia falar com aquele, ia falar com o presidente da empresa, ele fala logo com o sim, presidente. Então, sim, ele queria aquela oportunidade dele. Então, essa questão de gás, de energia, o empreendedor tem que ter, meu, todos os dias tem que transmitir isso daí. Você que é empreendedor tem uma equipe, eu vejo que tem bastante mudanças, isso traz uma baixa de motivação, que teve muitas empresas que precisam que sua porta esteja aberta para poder vender. Então, assim, tem aquela questão de criatividade, tem aquela questão de mudanças. Então, o empreendedor tem que estar com o gás todo para manter o seu negócio rodando. Então, assim, independente do obstáculo, independente da situação, que é uma situação nova que a gente está passando, o empreendedor tem que estar mantendo esse gás, seja por motivação, ou seja por, meu, às vezes até perfil da pessoa, ou até a habilidade da pessoa, que pode. O poder do hábito, a gente acho que já falou sobre isso, né, Raquel? sim, Questão sim, dos hábitos, então adquirir novos hábitos, novos pensamentos, para poder ter esse pique diário e você tocar seu negócio. Ou montar seu negócio, ou iniciar seu negócio. Então muita gente perde o gás no começo ou no meio do caminho. E nesse filme aí, meu, o cara mostrou do início ao fim aí que ele tinha um pique pra estar enfrentando o dia a dia aí com unhas e dentes. sim, perfeito, Gui. Você também resumiu tudo. Você estava falando e me veio muito essa questão que você falou da energia, né? Que no começo a gente tá todo empolgado, faz e acontece, né? Tem todo esse esqueminha aí. E quando o empreendedor ele começa a desistir por conta do não, por conta dos obstáculos, enfim, eu acho que ele esquece do objetivo principal, né? Que é o sonho dele. Então, assim, eu vejo que muito empreendedor, ele acaba desistindo porque ele esquece do objetivo principal. Então, a gente que é empreendedor, a gente tem que pôr sempre acima. Qual que é o meu sonho? O meu sonho é ter meu próprio negócio, meu sonho é ter uma equipe, enfim, seja o que for. Então, esquece toda essa parte de baixo, né, que é o obstáculo, que é o não, que é as dificuldades. E quando vier essa vontade de desistir, volta para o sonho, né? Então, esse filme fala muito disso. Ele passou por tanta coisa, sabe? Ele foi abandonado, ele teve que ficar com o filho dele. Teve um dia lá que ele teve que dormir no metrô, porque não tinha onde ele dormir. Enfim, foram muitas coisas. Só que ele não esqueceu, né? Em momento algum ele esqueceu do sonho dele, que era conseguir lá um emprego dos sonhos. Então, é legal a gente levar isso para a nossa vida, para o nosso projeto. Por mais que existam essas dificuldades, esses perrengues, né, que todo empreendedor passa, não esquece do seu sonho principal, né? Coloca ele no topo e sempre olha para ele e fala, não, eu vou chegar lá. Esse filme fala muito disso. Então é importante a gente ter isso em mente. E tem a frase, né, Raquel, para Isso, destacar do filme, que é até uma cena marcante, e a frase é a seguinte: nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa.
Porque muita gente, quando você solta ou externa algo que você quer fazer, a primeira coisa é falar, meu, esse cara tá doido. Não, deixa quieto isso daí. Não, isso aí, meu, dá errado. É sempre o contra. E tem muita gente que é desse jeito. Eu acredito que eu espero que os que mais apoiam prevaleçam do que aqueles que menos apoiam, porque na maioria das vezes acontece o contrário. É muita gente que não te apoia. Então, assim, quando alguém quer empreender, quer fazer alguma coisa, você contra todos no começo. Sim, Porque depois que dá certo, todo mundo é seu amigo. Depois que você tá bem, é falar, esse aí é meu amigão. Aí quer estar do seu lado, na hora boa quer estar do lado. Agora no começo, que era para dar aquele apoio, ou pelo menos um incentivo, ou explorar algum ângulo para ajudar, acontece muito isso daí. Então, já tem um episódio que fala sobre o empreendedor é sozinho? É uma pergunta. Então, veio na mente agora e vocês dão uma pesquisadinha lá no YouTube ou no Spotify e tem um título chamado O Empreendedor é Sozinho? É uma pergunta aí. É muito bacana e vai esclarecer mais essa parte aí. Começo. sim, exatamente. Você falou dessa questão aí, a pessoa é louca, né? Que não sei o quê, né? As pessoas falam muito que o empreendedor é sonhador, né? E que bom, né? Que bom que somos sonhadores, porque a gente acredita, né? Que realmente vamos alcançar o objetivo. Muito bom, gente. Bom, eu acho que é isso. Esses três filmes aí são incríveis. Lembrando que são filmes de pessoas reais, de pessoas que também, né, caminharam aí, passando as mesmas coisas que a gente, com obstáculo, com dificuldade, enfim, com tudo. E aí acho que é bem interessante vocês assistirem e comentarem, né? Também, de repente vocês tiveram outras ideias, outros insights aí, comenta pra gente lá no YouTube ou no Instagram, que dá para comentar também, sobre os filmes, se vocês assistiram, pra gente conversar lá depois. Chegou a parte dos nossos parceiros. A gente também está aberto a parcerias, é só chamar a gente no direct. E eu vou começar falando do parceiros Brindes Pontos Certos. Brinde, Brindes Ponto Certo. Você pode encontrar eles no Instagram e no Facebook. Tá colocando bastante coisa interessante. Às vezes você quer eternizar um momento da sua vida, que é, por exemplo, você tem uma foto do seu casamento, quer colocar numa caneca, quer colocar estampar num copo personalizado, camisetas, eventos corporativos e festas que trabalha com estampa e com, como que fala, Raquel? Com É estampa estampar, né? e. Estampa e Estampa personalizado. personalizada. Isso, personalizada. Isso, é só você dar uma pesquisadinha, @brindes.certo, é um dos nossos parceiros aí, e a gente está aberto à parceria. E tem mais, né, Raquel? Tem, só que eu não tô aqui com a minha colinha. Você pode falar os Vai, outros? então, Vou deixar para tá você. bom. Tá. Tem também nossa parceira Santa Clara, Loja Cisper, que trabalha com produtos de limpezas e utilidades domésticas. Fica na Vila Cisper, né? Em São Paulo, né? O pessoal que está escutando aí. Eu só não vou lembrar o número, mas é na Avenida Olavo Egídio. Não, tá facinho. Para baixo, quem conhece ali, o pessoal que estiver ouvindo, que é da Vila Cisper, Uhum. sentido a rotatória ali do mercado no Extra. Extra, sentido a rotatória, do lado direito passou o posto, aí posto de saúde, na próxima quadra ali já é a loja Santa Clara, tá? E a gente também tem, que a Raquel pode falar melhor, é o Seja Leve Terapias. Tem terapias alternativas, yoga e meditação. E você pode falar um pouquinho mais de detalhes.
Sim, gente, é o sejaleve.terapias, tá no Instagram e no Facebook. Então, é um espaço, né, onde a gente faz meditação, yoga, trabalhamos com florais, com reiki, com toda a terapia aí alternativa para você ficar mais leve, né? Lembrando que no momento não estamos atendendo presencial, mas temos as terapias online. Então segue lá, @sejaleve.terapias. A gente também é um parceiro também aqui do Acorda Empreendedor, que é o Aguinaldo.a. Silva, que trabalha com divulgações de microempresas e marketing digital, que resumidamente utiliza a internet para captar, reter e fidelizar clientes. Então a gente aplica estratégias de divulgação ao qual o seu cliente é impactado e isso traz mais retorno para sua empresa. Para finalizar, a gente vai falar sobre nossas redes sociais, que é no Spotify, a Acorda Empreendedor. Então avalie a gente lá com 5 estrelinhas, recomenda. Pessoal que está sonhando, almejando a empreender, quiser ouvir um bate-papo, insights, e nosso objetivo é trazer 1% de inspiração para você transpirar aí no seu negócio. A gente também está no YouTube, que é Acorda Empreendedor. Lá você pode comentar, pode deixar seu like e também compartilhar em qualquer rede lá disponível no botão de compartilhamento. E também tem o Acorda.empreendedor tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Twitter também, se quiser dar uma tweetada com Acorda Empreendedor, a gente está lá também. Eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo dia e que se cuidem aí, porque o vírus está à solta. Espero que isso acabe logo. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Falou!